Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o João e neste vídeo estarei realizando as correções das atividades referentes à semana 3 do Plano de Estudo Tutorado de Matemática, volume 2. Começaremos pela atividade 1. Um dado foi lançado 15 vezes e os resultados obtidos estão representados na tabela abaixo. Então nós temos na primeira coluna o número obtido e na segunda coluna a frequência, que indica quantas vezes esse número foi obtido. Por exemplo, na primeira linha, nós temos que o número 1 foi obtido 3 vezes. Na segunda linha, nós temos que o número 2 foi obtido 4 vezes. Determine a moda e a mediana do conjunto formado pelos resultados obtidos dos lançamentos desse dado. Então vamos à resolução. Na atividade 1, nós vamos primeiramente organizar esses resultados obtidos para o dado de forma crescente. Eles já estão organizados dessa forma. Nós teremos a seguinte distribuição. O resultado 1 foi obtido 3 vezes. O resultado 2 foi obtido 4 vezes. O resultado 4 foi obtido 2 vezes. O resultado 5 foi obtido 3 vezes. E o resultado 6 foi obtido 3 vezes. Então, nós temos que a moda será o resultado 2, pois é o que mais aparece. Foi obtido 4 vezes. Agora, nós vamos determinar a mediana. Como a quantidade de dados é ímpar, nós teremos que essa mediana será o valor central. Como sabemos, a mediana divide a amostra em duas partes iguais. A primeira parte, composta pelos valores menores do que a mediana, e a segunda parte, composta pelos valores maiores do que a mediana. E a mediana é o valor central, que no caso é o 4. Atividade 2. Em uma escola com 200 alunos, as idades são distribuídas de acordo com a tabela abaixo. Então, nós temos na primeira coluna a idade e na segunda coluna quantas vezes essa idade aparece nessa distribuição de frequências. Por exemplo, na primeira linha, a idade de 10 anos aparece 20 vezes. Na segunda linha, a idade de 11 anos aparece 35 vezes. Determine a moda e a mediana do conjunto formado pelas idades dos alunos dessa escola. Na atividade 2, nós deveremos determinar a moda e a mediana de um conjunto de 200 dados. Então, primeiramente, vamos determinar a moda, já que temos isso fácil na tabela de frequência. A moda é o dado que mais se repete, e a idade de 13 anos é a que mais se repete, 45 vezes. A mediana será a média aritmética dos dois valores centrais, porque há um número par de idades, 200. Como 200 dividido por 2 é igual a 100, então esses dois valores centrais serão o centésimo e o centésimo primeiro. Vamos organizar então esses valores de forma crescente. Nós sabemos que a idade de 10 anos se repete 20 vezes, então teremos esse valor do primeiro até o 20º. A idade de 11 anos aparece 35 vezes. Então, essa idade irá do 21º valor até o 55º. A idade de 12 anos se repete 30 vezes. Então, essa idade irá do 56º valor até o 85º. A idade de 13 anos aparece 45 vezes. Então, essa idade irá do 86º até o 130º valor. Já a idade de 14 anos aparece 32 vezes. Essa idade irá do 131º valor até o 162º valor. E a idade de 15 anos aparece 38 vezes. Esses valores vão aparecer na 163ª posição até a última posição de número 200. Ou seja, o centésimo e o centésimo primeiro valor estão entre o 86º e o 130º, ambos 13 anos de idade. A mediana será então a média desses dois valores, ou seja, 13 mais 13 dividido por 2, que é igual a 26 dividido por 2, que é igual a 13 anos. Atividade 3. É uma questão do Enem 2010.
O gráfico apresenta a quantidade de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo desde a Copa de 1930 até a de 2006. Então, nós temos aqui no gráfico que em 1930, por exemplo, o artilheiro marcou 8 gols. Em 1934, quando foi realizada a Copa seguinte, o artilheiro marcou um valor entre 6 e 4 gols, ou seja, marcou 5 gols. E assim nós vamos obter todas as outras artilharias de acordo com o gráfico. A partir dos dados apresentados, qual a moda e a mediana das quantidades de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo? Então vamos à resolução. Analisando o gráfico, nós vamos escrever os valores obtidos para as artilharias de 1930 até 2006. Esses valores foram os seguintes. Bom, nós vamos organizá-los de forma crescente. Nós teremos que a moda será o 6, pois é o valor que mais se repete. A mediana será dada pela média dos dois valores centrais, pois a quantidade de valores é par. Será a média entre o nono e o 10º valor. A mediana divide a amostra em duas partes iguais. Nós teremos uma primeira parte com 8 valores, uma segunda parte com 8 valores também, e essa mediana será a média dos dois valores centrais, do 6 e do 7. Então, a mediana será 6 mais 7 dividido por 2, que é igual a 13 dividido por 2, que é igual a 6,5 gols. Atividade 4. É uma questão do Enem 2016. Ao iniciar suas atividades, um ascensorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O quadro apresenta os registros do ascensorista durante a primeira subida do térreo, de onde partem ele e mais 3 pessoas, ao 5º andar do edifício. Então, nós temos aqui o número de pessoas que entram no elevador e também o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares. Com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 5º andar? Então vamos à resolução. Nós deveremos determinar o saldo de pessoas dentro do elevador. No primeiro andar, o saldo é de 4 pessoas, pois entram 4 pessoas e não sai ninguém. No primeiro andar, o saldo será de 5 pessoas, pois haviam 4 pessoas no elevador. Entraram mais 4, ficaram 8, mas saíram 3. Então, são 5 pessoas. No segundo andar, continuam as 5 pessoas, pois entrou uma pessoa, mas também saiu 1. E no terceiro andar, o saldo continua de 5 pessoas, pois entraram 2 pessoas e saíram 2 pessoas. No quarto andar, o saldo vai para 7, pois entraram 2 pessoas e ninguém saiu. No quinto andar, saíram 6 pessoas do elevador, então ficou apenas uma pessoa, mas entraram 2, então ficaram 3 pessoas dentro desse elevador. Nós temos que a moda então será 5 pessoas, pois é o valor que mais se repete na distribuição acima. Nós temos que a resposta está na alternativa D.